Eu vou ler um dos depoimentos mais importantes nesses últimos tempos. A gente teve vários depoimentos que falam como é o trabalho, como que a gente está trabalhando aqui de olhinho fechado, cada um na sua casa, mas como que acontece no plano astral. Lá no plano astral, a gente tem o hospital da Essential Way, tá? Existe um hospital. A Luísa várias vezes se viu de enfermeira, vai lá, se vê. E tem grupos, vocês são divididos em grupos por entidades, os médiums aqui que trabalham com as entidades, que vão às vezes para o umbral, tem outros que vão resgatar doentes, teve vários que já foram para campos de guerra, tá? Não na guerra, vai exatamente no plano astral para resgatar todos aqueles que morreram. A gente teve case descrevendo isso em depoimento, muitos outros são pessoas de resgate. Cada um tem um porquê aqui de ser. Se você não lembra, não tem problema nenhum. Se você foi desdobrado, eles te tiraram do corpo, é porque a coisa era feia. Às vezes você está trabalhando numa coisa muito grave. Se você não dormiu, né? Agora ninguém vai dormir, que todo mundo fazendo sentado. Mas essa médium da Itália, os espíritos, eles fizeram ela ver real o que acontece no Evangelho no domingo passado, porque muda o trabalho toda semana, né? E elas fizeram ver real, por quê? Porque ela tem que ver o que acontece, porque ela não tem que se convencer, mas ela tem um trabalho para ao longo dos anos aí comigo e com a Essential Way, e ela é nova, e aí ela teve que ver como é que funciona, como é que gira todo. Só que isso é esclarecedor para nós que trabalhamos aqui. Então, eu vou ler e vou explicando, tá? Qualquer, qualquer um. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Vamos lá. Eu pus lá, depoimento essencial. Evangelho muito poderoso e esclarecedor para mim. Tive uma visão muito clara de quem compõe a equipe e de como eles trabalham. Foi como assistir um filme com imagens muito precisas e detalhadas fluindo na minha mente. E aqui eu vou parar porque muitos de vocês, eu falo muitos, os espíritos começam a passar o filminho do que eles precisam passar, às vezes da sua infância, daquilo que eles estão te tratando, e você entra numa emoção e entra assim, será que eu tô... Aí entra num tilt, será que é a minha imaginação? Ai, não, será que eu tô vendo mesmo? E aí separou o filme, se deu pause no filme, às vezes você deu stop no filme. Então, assim, é concentração. Tá no evangelho de olho fechado, concentração. Começou a ver coisa, não fica questionando. Deixa ver. Se for o Pato Donald falando russo, não tem problema. Trabalhamos com metáforas aqui, entendeu? Então, é muito interessante isso. Falo isso para vocês de carteirinha, porque acontecia comigo isso no meu começo de mediunidade, e eu começava a ficar nervosa, porque eu estava vendo e eu queria ver mais. E eu falava, vai desaparecer a imagem. Calma, vai ver só o que tem que ver. Mas vai ver, mas não bloqueia isso, tá bom? Então vamos lá. Já respondo, não consigo responder o chat agora. Um minuto. É, Durante a primeira música, porque as músicas são colocadas diferentes a cada semana, porque eles falam para mim o toque do trabalho, como é que vai ser. Então, por isso que as músicas vão. Então, cada música tem uma frequência energética, ok, equipe? Então, ó, durante a primeira música, viu um grupo de pessoas comuns entrar na sala, vestidas normalmente com roupa do dia a dia, formando um semicírculo. Eu sabia que eram os médicos espirituais e a equipe que veio fazer o trabalho energético. Então, a gente vai ver nesse depoimento que está o semicírculo, geometria sagrada. Está falando com a Gisele sobre como eles elaboraram isso. Então, vamos estudar o que é um semicírculo de médicos espirituais. Por que não fechou o círculo? Porque às vezes eles estão em semicírculo e os doentes estão tudo na frente. Ou pode ser que eles estão fazendo um semicírculo, a gente tem que estudar as formas geométricas, o que isso significa, ok? Eu sabia, eles entraram um após o outro de maneira ordenada, mas eram muitos. Dispondo-se em semicírculo, criaram um espaço central que era preenchido metade da direita pelos pretos velhos, fumando cachimbo e trabalhando com ervas, e na metade esquerda, crianças brincando juntas em grupos.
Então, na base desse trabalho espiritual que foi domingo passado, estava um trabalho de preto velho, que é purificação e sabedoria, com tratamento com ervas, tá? E fumando cachimbo, que é etéreo, porque eles são do elemento ar para poder transmutar coisas. Então, vamos estudar os pretos velhos, o trabalho que eles fazem na base, porque isso aqui continua esse depoimento. O trabalho semana passada foi de base, de preto velho, e de erê. Erê na esquerda pode ser chumirim. O que é Exumirim? Vamos entender sobre isso. Só que as crianças, mesmo os Exumirins, os erês e os anjos, vamos pensar assim, tá? Na linguagem até católica, são aqueles que trazem a energia mais pura e cristalina. Então você precisou de um trabalho com uma base de sabedoria e limpeza, mais energia pura e cristalina. Estamos nos Estados Unidos e você está na sua casa fazendo o trabalho. Para e pensa, tá? Como se analisa um depoimento. Beleza. E aí, quem que estava lá? Médicos espirituais junto com isso, porque nós estamos no Evangelho de cura. Nós somos o Evangelho de cura. O meu olhar se voltou novamente para os adultos e vi que cada um deles trabalhava energeticamente com as mãos. Pareciam regentes de orquestra, cada um regendo um instrumento diferente. Vocês vão entender depois, porque ela fala que nos campos altos as pessoas dançavam. Mas um dos trabalhos de transmutação energética que poucos de vocês viram eu realizar no meu corpinho, junto com as entidades, é o trabalho de transmutação energética. Gente, é assim, eu fecho o olho e já aconteceu com muitos de vocês, tá? Fecho o olho, a minha mão sobe, a outra mão sobe. E a minha mão começa a fazer vários movimentos. Na verdade, as entidades pegam os meus braços e eles fazem um trabalho de transmutação energética, no caso da Joana d'Arc, de titânio, que é uma das energias mais poderosas de transmutação para a cura. Ok? Tem outras entidades. Mas aí, os médicos espirituais, e porque eu também, se vocês lerem meu último depoimento, teve muito trabalho de transmutação energética. Eu botei lá, que eu descrevi, porque eu quero mais para frente ter a história da Essential Way. Esse lugar que eu estava, que era Cary, na Carolina do Norte, aconteceu esse trabalho de transmutação energética. Daqui a alguns anos eu vou ver se aconteceu algum fato político, algum progresso, alguém famoso que descobriu alguma coisa nesse local. Por quê? Porque a gente está trabalhando nisso. A gente está preparando o campo para as pessoas renascerem, a gente está trabalhando para não ter terremoto, a gente está trabalhando uma série para não ter guerra. Então aí você começa a captar o que você está trabalhando, ok? Na música seguinte, eu vi entrando no mesmo espaço, mas em um nível mais alto, como se fosse um mezanino, um grupo de pessoas vestidas de branco, que entravam no espaço com cuidado e formavam um círculo. Aí formou-se o círculo. Pareciam coroinhas, mas depois ficou claro para mim que eram anjos. Eles trabalharam com suas vozes cantando. Então você imagina que o potencial energético angélico do um cara manifestando o verbo espírito, tá? Angélico. Na voz, estão trabalhando coisa muito elevada. Mas em círculo, aí geometria sagrada. Eles eram um coro angelical. Eles trabalharam em harmonia e emitiram um halo de luz azul em seu redor. Por quê? Porque eles precisavam fazer um trabalho estratégico, o halo de proteção do arcanjo Miguel. Porque é isso que a gente trabalha aqui. E a essência Way de que cor que é? Veja eu hoje. Então, tudo bem. Aí, eram muito numerosos e posicionavam-se em dois círculos concêntricos. Aí virou dois círculos, olha a geometria sagrada. E dançavam em direções opostas. Esse mover-se em direções opostas é coisa dos átomos. Só que se seres angélicos estão fazendo isso, gente, tem uma movimentação energética. E eu assisti Oppenheimer essa semana e vi que ele tinha visões do cosmos e tal. E como que eram? Como que são as partículas de elétron? O que que é a física quântica dentro da espiritualidade? Vamos estudar isso, interessantíssimo. Pá, pá, pá. Tudo foi perfeito. Nesse ponto, minha visão era de cima, que eles fizeram ela olhar de cima, que ela tinha que descrever. Eu vi claramente algo parecido com um cone invertido em forma de V. Então, o cone. É que nem se fosse um cone assim, ó, que vai descer em V.
Lá embaixo, no chão, estavam os pretos e as crianças, cercados por médicos espirituais. No nível superior desse cone, que se alargava à medida que subia para o nível superior, anjos masculinos. Então, tinha primeiro os anjos que cantavam, e mais em cima no cone, os anjos masculinos cantando, e no círculo ainda mais alto, mulheres dançando. Sagrado feminino que se movimenta. Se ele é um ser angélico, você imagina o que fizeram. E isso aí é no evangelhozinho que você faz da sua casa de domingo, pelo Zoom. Capiche? Vamos capir mais um pouco. O cone permitiu que a energia subisse em espiral até o topo do cone. Por quê? Porque os pretos velhos, com a sabedoria, e as crianças com a energia vital, estão fazendo a energia subir numa transmutação energética. E estava pegando tudo que é energia e miasma também, espírito que precisava ser transmutado para fazer o negócio subir. Olha que interessantíssimo. Na música seguinte, viu uma grande luz que iluminava todo o cone por cima, com uma fonte bem definida onde a luz se espalhava, descendo por todo o cone. Então, jorrou a energia da cura. Final, eles jogam. Primeiro eles tratam, depois eles jorram a energia da cura. E isso é um trabalho. Cada trabalho é diferente. Descendo, a energia da luz se espalhava, descendo por todo o cone na forma de partículas fisicamente sólidas. A luz era como se fosse uma chuva de partículas sólidas luminosas caindo de cima. Esse é o poder da cura, tá? Por que que eu sei isso? Porque eu trabalhei com o Dr. Oswaldo Cruz. E uma vez, maravilhoso, eu já contei essa história, o Dr. Oswaldo Cruz, ele operou 150 pessoas ao mesmo tempo. Ele fez uma cirurgia espiritual em 150 pessoas ao mesmo tempo. E a hora que ele operou, ele falou, passou o poder da cura, que é essa energia de partícula, como se fosse uma chuva de prata. E ele falou: os filhos estão curados, médiums em diferentes pontos da casa espiritual onde eu estava. Um estava no jardim, o outro estava dentro da sala, o outro estava no fundo, viram a chuva de prata cair. Então, vocês parem para pensar o que é o poder da cura. E graças a Deus a gente tem aqui porque nós somos um. E porque nosso grupo é unido, tem médium top que se dedica, que abre o coração e que faz tudo isso junto com as entidades, tá? Ouvi uma voz dizendo nesse momento que caiu o poder da cura, tá? Eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nós somos um. Isso é Jesus. Mas foi Jesus que falou? Pode ser que sim, mas pode ser que seja um seu falangeiro. Jesus tem uma falange gigante de espíritos angélicos. E ele manda seus mensageiros, seus enviados, para dizer, para dar o verbo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, para poder finalizar o trabalho, e ele responde, e ele fala final, nós somos um, que quer dizer a unidade. Então a luz se une, se condensa para virar matéria e cura na Terra. Aí depois eu fiquei muito impressionada com a precisão de toda essa visão e pude descrever detalhadamente. Bom, aí ela fala que está muito grata por esse evangelho, por essa visão que permite ter uma compreensão muito mais clara do que realmente é a equipe espiritual da luz. Gratidão para quem escreveu. Gratidão por vocês que fazem parte disso. Esse é um dos depoimentos de vários muito lindos, porque tem outros aqui maravilhosos que eu convido vocês a verem, para lerem para vocês entenderem e principalmente a colocarem seus depoimentos. O depoimento, ele é o seu diário espiritual.